Imóvel Class. Oferecimento Cresci RS, 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. Olá, muito bom dia. O Imóvel Class TV está entrando agora na sua casa. E no programa de hoje nós vamos mostrar os detalhes da ampliação do Praia de Belas Shopping em Porto Alegre. Também vamos falar sobre a Biblioteca Pública do Estado, que está com as portas fechadas por falta de verbas para terminar a reforma. Reveja uma reportagem sobre financiamento imobiliário que recebeu um prêmio nacional de jornalismo. E no estúdio nós vamos falar sobre decoração e de como as estampas podem embelezar a sua casa. Eu sou Lúcia Matos, fique com a gente porque o Imóvel Class TV está no ar. O Praia de Belas Shopping em Porto Alegre vai inaugurar no dia 19 48 novos espaços para lojas, passando a contar com 235 unidades. As novidades foram apresentadas essa semana. Tem uma representatividade enorme para o varejo local. O Praia de Belas cresce aí quase 25% em sua capacidade de atração de público, 48 lojas das mais expressivas, operações relevantes, operações inovadoras. Então acho que para Porto Alegre, eu como gaúcho fico muito orgulhoso de dizer que é um salto de qualidade não só para o Praia de Belas, mas para o mercado de varejo, para o mercado de shopping centers da região sul como um todo. No momento em que as alternativas de varejo vão tendo uma dinâmica de novos entrantes, você sempre quer oferecer o que há de mais moderno, de novo. As pessoas gostam de novidade. Além disso, na própria estrutura dos shopping centers, estamos mexendo muito na infra, melhorando as condições, dando mais conforto aos consumidores. A gente tem um entendimento de o quanto o consumidor também evoluiu, por estar conhecendo experiências fora, por estar se relacionando com marcas novas, e essa que é a nossa obrigação como empreendedores de shopping centers, né? Então, uma expansão sempre tem essa capacidade de renovação num volume muito maior. Paredes lúdicas, divertidas e personalizadas. O papel de parede é um elemento decorativo muito antigo. Surgiu na China, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, com pinturas de temática oriental e feito à base de papel de arroz. Depois foi evoluindo, ganhando cores, motivos e a influência europeia, de onde se espalhou para o mundo. Hoje são inúmeros os padrões, as cores e os materiais. Pode-se decorar paredes com papéis, com adesivos e com tecidos. E aí entra a nossa entrevista deste sábado. Eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com a Mariana Pessini, diretora da Casa Rima, que faz um trabalho incrível de criação e desenvolvimento de estampas em tecidos, inclusive através de parceria com importantes designers brasileiros. Tudo bem, Mariana? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Queria começar te pedindo para contar para a gente um pouco da história e da proposta da Casa Rima. Então, a Casa Rima nasceu da minha vontade de fazer o que eu não encontrava no mercado. Eu achava que os motivos que ofereciam no mercado eram bastante clássicos, ou até esses motivos ingleses. E eu queria alguma coisa mais moderna, mais parecida com o que tem no design escandinavo, mas com uma pegada brasileira. Então a minha ideia foi começar a criar alguma coisa que tivesse um pouco de brasileiro e esse traço limpo do design escandinavo. Comecei a olhar criações de outros designers, convidar outros designers para criar para a Casa Rima. Isso foi quando? Quando surgiu a Casa Rima? A ideia nasceu em 2007. E a Casa Rima abriu efetivamente a primeira loja em 2008.
E como era, assim, o mercado e como é hoje? Mudou alguma coisa? Porque quando surgiu, até não faz tanto tempo São assim, 5 anos, São né? 5 anos. Mas era raríssimo esse tipo de estampa aqui no mercado brasileiro. Ainda é? Ou não? Ainda é. Aqui no mercado brasileiro, o que tem disponível em estampa parecida com o que a gente vende é coisa do exterior. Então vende Marimekko, Tricegilde, marcas que são da Europa. E aí a gente começou a fazer esse desenho mais moderno para aplicar em tecido e hoje já tem algumas outras empresas fazendo. Isso tem um prazo aí de 5 anos. E né? no exterior? É um mercado No bem exterior amplo? no exterior já tem há bastante tempo. Tem um monte de designer. Eles estão muito mais evoluídos do que a gente ainda, né? Apesar do mercado brasileiro estar crescendo muito, o consumidor está super exigente, conhecendo um monte de coisa. Então a gente tem que correr atrás de novidades, se informar mesmo em tendência, ligado sempre à moda, para as pessoas levarem para casa o que elas gostam para si, né? Agora, tu falaste que tu busca um pouco do brasileiro, né? Do Brasil, para colocar nessas estampas. Mas e tecnologia? Não é difícil trabalhar nesse... Porque é uma coisa quase nova, né, Marina? A tecnologia é importada. Tecnologia é importada porque a gente consegue melhor definição de cor e possibilita que você crie o que você quiser. Então, por exemplo, com a tecnologia que existia anterior à tecnologia digital, você tinha limitação de cor para usar. Com essa tecnologia digital não tem limite, usa mais de 5 milhões de cores. Você pode fazer pintura com degradê, pinturas à mão, que reproduz impecavelmente no tecido. E anteriormente a isso não tinha possibilidade por causa da tecnologia, né? Que é o que restringe esse mercado a avançar mais. A tecnologia é cara e é europeia, não tem no Brasil. Se tivesse no Brasil, talvez isso estaria mais difundido. Mas as pessoas estão conhecendo mais. E é uma coisa muito complicada, muito demorada esse processo? Não, o processo é muito rápido. O que mais demora é a criação. Depois que você criou e está no software, coloca na máquina e ela reproduz no tecido. Em qualquer tecido? Como é que é feito isso? A gente selecionou trabalhar com 2 caminhos, assim, com 2 grupos de tecidos. Tecidos de fibra natural, 100% natural, e alguns tecidos de fibra de poliéster. Então a gente trabalha com linho, algodão, bambu, as fibras supernaturais e alguma coisa de poliéster. O poliéster a gente trabalha mais para cenário, para uma arquitetura efêmera que precisa de muita cor e não precisa tanto de toque, do que o tecido passa para a gente, né? Porque muita gente conhece papel de parede, que já é uma coisa bem antiga, né? Sim. Já há tempo que as pessoas aplicam tecidos também nas paredes, mas não é todo mundo que conhece. A aplicação é fácil? Que tipo de cuidado tem que ter? É fácil, são os mesmos aplicadores. Quem aplica o papel de parede também aplica o tecido. Aqui em Porto Alegre, pelo menos, funciona assim. A aplicação é rápida, não é suja, porque é com cola direto na parede, cola o tecido e pronto. A manutenção do tecido é simples, é ou pano úmido, bem torcidinho, passar na parede ou no sofá, onde quiser, ou então aspirador de pó. As duas coisas funcionam super bem. E o tecido é muito durável, ele não mancha com facilidade, se a parede tem alguma umidade, ele segura muita coisa, a não ser que estoure um cano na parede, daí sim, né? Mas ele segura a umidade, ele não embolora fácil, ele tem uma super resistência. Hoje eu estou conversando aqui no Imóvel Class TV com a Mariana Pessini, que é diretora da Casa Rima. A gente está falando sobre esse trabalho muito legal que eles fazem, com estampas divertidas, lúdicas e super exclusivas em tecidos que podem ser aplicados em paredes e em outras coisas. A gente faz uma pausa nesse bate-papo, mas daqui a pouquinho a gente volta a falar com ela sobre isso. Agora a gente vai falar de uma das bibliotecas mais importantes aqui do Rio Grande do Sul, a Biblioteca Pública do Estado, que fica no centro de Porto Alegre e que segue fechada. Nenhum empresário quis investir na conclusão da reforma do prédio histórico. Enquanto isso, os leitores ficam impedidos de usar o espaço. Com o dinheiro que entrou até agora, deu para restaurar a fachada, as janelas, portas, o piso e consertar infiltrações. Foram gastos R$2,5 milhões de reais. Só que com esses recursos, mal deu para começar. A Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul precisa de mais 9 milhões para continuar as obras e assim abrir as portas para o público, que estão fechadas há 4 anos. Se até 31 de dezembro, que é o prazo da captação, não entrar nenhum recurso na conta do projeto, nós entramos com um pedido de prorrogação da captação.
Há 8 meses, a biblioteca conseguiu autorização para captar recursos através da Lei Rouanet, que permite que as empresas deduzam do imposto de renda os valores investidos em patrocínio cultural. Mesmo assim, o cofre segue vazio. A diretora não conseguiu convencer nenhum empresário a colocar dinheiro no prédio histórico de 142 anos. Nós concorremos também este ano com 2 eventos muito grandes, que são a Bienal do Mercosul e a Feira do Livro, que inicia agora, né? Então, muitas empresas também investem, patrocinam estes eventos. Mas a gente continua aguardando, porque a gente sabe que algumas empresas se preocupam, sim, com o patrimônio, com a recuperação da história, da memória. Este é um dos espaços mais importantes da biblioteca, o salão de leitura. Aqui o piso já foi completamente restaurado, mas ainda falta fazer muita coisa. Como, por exemplo, recuperar o teto, as paredes e até mesmo estas colunas feitas de um mármore muito valioso. É possível perceber aqui que alguns detalhes em dourado já se perderam. A segunda fase da restauração prevê a troca da rede elétrica, reforma dos banheiros, das escadas, construção de acessos para cadeirantes e ainda a revitalização do pátio que abriga uma fonte. Enquanto o patrocínio pesado não aparece, a biblioteca tenta fortalecer a associação de amigos. A anuidade é de R$ 60 por ano e com dinheiro é possível fazer pequenas manutenções. Com o prédio fechado, parte do acervo foi transferido para uma sala na Casa de Cultura Mário Quintana. Seu Eli, que frequentava a biblioteca desde a adolescência, sente saudade do prédio antigo. Parece que a gente assimilava melhor a matéria, porque o ambiente está impregnado de uma aura assim, de ensino, de inspiração. Feira do Livro 2013. A Band está na praça para fazer uma grande cobertura da maior feira a céu aberto da América Latina. Reportagens especiais e entrevistas ao vivo, direto da casa da Band no centro da capital. Novidades, lançamentos e tudo sobre o universo da literatura você acompanha na tela da Band. Olho na feira, olho na Band. Apoio Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Grupo Imóvel Class. Revista Imóvel Class. Há 8 anos no mercado, com 30 mil exemplares auditados e distribuição 100% gratuita. Portal com mais de 200 mil ofertas de imóveis de todo o Brasil. Revista Imóvel Class Digital, com aplicativo mobile gratuito e presença nas redes sociais e blog Beabá da Casa Nova. Realiza o Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul, um evento oficial de Porto Alegre, principal evento imobiliário do Rio Grande do Sul. Imóvel Class TV, há 2 anos no ar, todo sábado, às 10 horas na Band TV. Grupo Imóvel Class, 100% focado no mercado imobiliário. Hoje aqui no Imóvel Class TV eu converso com a Mariana Pessini, que é diretora da Casa Rima, que trabalha com estampas de tecidos. E a Mariana não é aqui do Rio Grande do Sul, mas montou a Casa Rima aqui. Mariana, por que isso? Tu é de onde? Eu sou cigana. Originalmente, minha família é do interior do Paraná, mas morei muitos anos em São Paulo e estou aqui em Porto Alegre desde que a Casa Rima existe. E por que tu veio montar a Casa Rima aqui? Então, a gente veio para cá por uma questão de teste de mercado mesmo. A gente poderia iniciar em outros lugares, mas a gente resolveu iniciar aqui porque a gente analisou muitas coisas, vários produtos são testados aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro porque parece que o consumidor é bastante tradicional e resistente, então parece que passando pelo crivo daqui do Rio Grande do Sul, a gente conseguiria ter sucesso para expandir a empresa por outros lugares. Então hoje a sede é aqui, vocês vendem para o Brasil todo? A gente vende para o Brasil todo. E vão inclusive abrir lojas agora? Agora a gente franqueou a marca, fez um projeto de franquia durante alguns anos, terminou, e agora nós vamos expandir a marca através de franquias. E como é que é a receptividade ao produto de vocês e qual é o perfil desse cliente de vocês? Olha, a primeira coisa que a gente nota de todo mundo que entra na Casa Rima, eles abrem a porta e dizem que chegaram ali porque procuram alguma coisa diferente. Então a palavra diferente é a palavra-chave de quem entra na Casa Rima.
querem alguma coisa inovadora. E das pessoas que mais procuram a gente, idade entre 25 e 65 anos. Quer dizer, mais é um espírito realmente. É mais um espírito. Uma coisa exatamente, diferente. tem de toda a idade. E o consumidor que está ali, além de procurar inovação, ele quer procurar cor, ele quer tirar a casa do branco e bege, ele quer colocar um pouco de vida. E isso vai em todas as idades. E agora com esse mercado, a geração Y e Z crescendo no mercado, com dinheiro e com vontade de comprar apartamentos novos e decorar mais moderno, a gente está avançando na venda, uma média de 38% de crescimento ao ano. Nossa. Vocês têm, a gente está vendo durante a entrevista as imagens de alguns dos trabalhos de vocês. Vocês têm uma coleção que vocês vão lançando, vocês têm as coleções que vocês vão lançando, né? E vocês têm parceria com nomes importantes do Brasil e de fora, né? Vocês agora, por exemplo, estão com uma parceria com o Ronaldo Fraga. Isso, a gente acabou de desenhar a última coleção do Ronaldo para o São Paulo Fashion Week, que foi na semana passada. E agora o Ronaldo, a gente está fazendo uma troca, o Ronaldo está desenhando as estampas para a próxima coleção da Casa Rima. Esse ano a Casa Rima vai fazer 5 anos em novembro, então a gente vai lançar a nova coleção repaginando as estampas de sucesso dos últimos 5 anos, com os nomes dos designers que mais venderam e também com o Ronaldo. Que interessante. Além disso, as pessoas podem criar as suas próprias estampas? Isso é possível? Claro, todo mundo pode criar e trazer para a gente as criações, como podem trazer as ideias. Por exemplo, você tem filhos, trazer o desenho do teu filho, a gente consegue escanear, transformar isso em estampa, e o quarto do teu filho pode ter a estampa que ele mesmo desenhou. Um desenho a gente dele. Só montou. Olha, incrível. E tem muitos casos assim? Muitos casos, muitos casos. A gente faz muito quarto de criança. As mães enlouquecem, assim. E a maioria das vendas é para parede, o que as pessoas mais procuram a Casa Rima é para parede e quarto de criança. Pois era isso que eu ia te perguntar. A gente falou muito em parede, né? Em tecido para parede, mas na verdade esses tecidos podem ser aplicados em qualquer coisa. Sim, a gente faz parede, sofá, almofada, cortina, tudo para casa, né? Alguma coisa para moda também, mas o foco é casa. E as pessoas usam em tudo que vai tecido. O tecido é muito versátil, né? Então o tecido pode ser vários tipos de tecido, desde uma lona, uma coisa mais grossa. Tem lona, tem linho, tem sarjas, tem percal para fazer lençol, tem vários tipos de tecido. Tu estava me dizendo que muita gente compra online, né? Exatamente. Hoje a gente vende para o Brasil inteiro e loja só tem em Porto Alegre. Então, a maioria das pessoas nos encontram na internet. E aí, então, escolhe o tecido. Escolhe o tecido, escolhe a estampa. A gente adapta a cor das estampas como o cliente quiser. A gente manda por e-mail a imagem, ele aprova, a gente estampa e manda. Isso é muito caro? Qual é o custo disso? Não, hoje a gente conseguiu, no início era mais caro, porque a gente comprava tecidos em menor quantidade, tinha menos flexibilidade com o fornecedor. Hoje a gente já tem um volume que dá para a gente ter poder de barganha com o fornecedor. Então a gente atingiu preços no tecido exclusivo a preço de tecido feito em série. Hoje os nossos tecidos, os mais baratos, são em torno de R$130 o metro. O tecido mais caro, na situação mais cara, é o couro. A gente faz o couro pele natural estampado, que é R$340 o metro. É o produto mais caro que a gente tem. Bom, o pessoal pode acessar no site. Deixa o endereço então pra gente. É www.casarima.com.br ou então pode falar com a gente diretamente pelo e-mail casarima@casarima.com.br. E o telefone, que é Porto Alegre, 3333-0393. Ou visitar a loja aqui. Ou visitar a loja. Que é na Cabral. Na Cabral. Na Cabral, no bairro Rio Branco. E agora, no início do ano que vem, a gente vai reestruturar a loja para lançar no projeto já de franquia. Então está todo mundo convidado a ir conhecer a loja no projeto novo. Que legal. Obrigada pela tua participação, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada a vocês. Essa é a Mariana Pessini, diretora da Casa Rima. O Imóvel Class TV continua. A reportagem A Casa Própria, do jornalista da Band, Felipe Peixoto, recebeu o primeiro lugar no Prêmio Nacional ABCIP de Jornalismo deste ano, na categoria de Financiamento Imobiliário. A reportagem premiada, com imagens de Glaucius Oliveira, foi exibida aqui no Imóvel Class TV em agosto. A cerimônia, organizada pela Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, aconteceu na semana passada em São Paulo. E você revê agora essa reportagem que dá detalhes sobre financiamento imobiliário. Confira.
a gente está realizando um sonho que era impossível. A gente teve a redução das taxas de juros e o aumento do prazo. Os números são cada vez maiores. Nós vamos estar pagando, mas vamos estar pagando uma coisa que é da gente. Hoje o financiamento está aberto em toda parte. O crédito imobiliário vive um momento histórico no país. Nunca os juros foram tão baixos para financiar a casa própria. E os brasileiros estão com bem mais tempo para quitar essa dívida. Normalmente o prazo chega a 30 anos. Qualquer banco ou instituição financeira hoje oferece boas condições de financiamento e principalmente com mais prazo, que era o que não tínhamos também. Não é? Um financiamento, conforme crescia, ele diminuiu o prazo. Em 1996, os bancos emprestaram dinheiro para a compra de 82 mil imóveis no país. De lá para cá, a busca por financiamento disparou, principalmente a partir de 2005. No ano passado, os bancos financiaram 860 mil unidades. Com o passar do tempo, a burocracia para liberar os recursos diminuiu. A gente faz uma aprovação de crédito e contratação, em 15 dias é possível ter a assinatura de um financiamento. E atualmente, quase todos os bancos oferecem crédito imobiliário, mas a Caixa Econômica Federal detém 70% do mercado. Em 2002, a Caixa liberou 5 bilhões de reais para financiar imóveis. No ano passado, os recursos chegaram a 106 bilhões. O que nós fizemos em 2002, hoje a gente faz a cada 2 semanas. São mais de 500 milhões de reais por dia em financiamento. Parte desse montante milionário foi emprestado para esta família. Nós temos quase 15 anos de casado, né? E 13 anos pagando aluguel. Aí tu imagina só, né? Aí chegou uma hora que ela disse assim, não pago mais aluguel, tu dá um jeito. O casal conseguiu 100 mil reais para adquirir uma casa em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. O que tu sente por essa casa que tu não sentiu pelas outras? Eu sinto uma felicidade de estar aqui, porque meu objetivo sempre foi ter a minha casa, né? Toda a minha vida. Eu sinto um carinho, assim, uma vontade de fazer as coisas. Até um vasinho de flor que a gente compra, parece que tudo tem um sentido diferente. Aqui ficou a sala com a cozinha junto aqui. Botemos sofá, uma celularquezinha aqui, botemos aqui, né? Aqui é bem bom, bem maior do que o outro quarto que a gente tinha. Aqui é tipo um armarinho, né? Que eu coloco meus brinquedos, minhas coisas. O novo lar foi comprado através do Minha Casa Minha Vida. O programa do governo federal é para quem ganha até 5 mil reais. O valor máximo do imóvel depende da cidade, varia de 90 mil até 190 mil reais. Em Porto Alegre, o limite é 170 mil reais. Os juros ficam entre 4,5% e 7% ao ano. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida tem as faixas de renda, né, que alteram as taxas de juros. Quanto menor o salário, menor a taxa. E ainda tem o desconto, né, o subsídio, que chega até 17.900, né? Também existem algumas regrinhas. Tem que ser o primeiro imóvel, no caso não pode ter nenhum imóvel no nome, nem ser proponente, comprador em outros imóveis. Tem que ser um imóvel que tenha a finalidade de ser a moradia dele. E tem que ser imóvel novo. O conceito de imóvel novo é aquele que tenha até 6 meses de habite ou que nunca tenha sido ocupado ou alienado. E para financiar o usado, como faz? Ela pode financiar aí não no plano Minha Casa Minha Vida, que tem subsídio, mas ainda tem a linha carta de crédito FGTS, que ainda assim são recursos do fundo de garantia e tem uma taxa de juros menor também. A modalidade carta de crédito FGTS financia imóveis novos ou usados de até 190 mil reais. A taxa de juro anual fica entre 7% e 8%. Quanto mais alto também o valor financiado, mais caro, né? Para financiar acima desse valor, o banco usa um sistema chamado de SBPE, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Para imóveis até 500 mil reais, o juro fica a partir de 8,5%. Acima de 500 mil, a taxa sobe para no mínimo 9%. E para imóveis comerciais, os juros passam de 10%. Conforme vai crescendo o valor do imóvel, vai diminuindo o interesse por financiamento. Porque são pessoas mais capitalizadas em condições de simplesmente adquirir o imóvel sem depender de financiamento. Até entrar na casa nova, todas as famílias precisam estudar números, taxas, comparar preços. Mas a melhor parte é quando se percebe que o sonho já cabe dentro do bolso. Para nós mesmos sonhar era impossível para nós, porque a gente olhava o preço das casas, dos terrenos, tudo caro, né? E é uma conquista.
O preço dos imóveis em Porto Alegre subiu 12% de janeiro a outubro de 2013. A alta foi maior do que a média nacional e seria um reflexo do bom momento do emprego e a maior oferta de crédito imobiliário. Os dados foram divulgados na pesquisa FIPZAP, realizada em 16 cidades do país e que tem como base os apartamentos anunciados na internet. Além de Porto Alegre, outros 14 locais acumularam alta superior à inflação, com destaque para Curitiba. Nós vamos a um rápido intervalo, mas antes você confere as informações do Minuto Cresci de hoje. Eu penso que ética, na minha concepção, ela é do nascedouro, lá da minha família, da minha infância, do meu aprendizado dentro de casa, e isso vem trazendo, eu vou crescendo e ela vem junto comigo. Tá? O que é ser correto, o que é ser ético. Ser correto para mim é ser ético, é não ultrapassar os limites, aonde eu começar a, como é que eu te diria assim, a prejudicar um terceiro, eu já estou deixando de ser honesta e deixando de ser ética. A partir do momento que eu, corretora de imóveis, tenho um colega que está trabalhando de forma errada, por desconhecimento ou por desonestidade, não sei, muitas vezes é desconhecimento, cabe a mim, como corretor, chamar a atenção dele, dizer para ele que ele está errado e vir até o conselho, colaborar com o conselho, ele seja notificado e esclarecido para ele que a legislação é essa, e ele deve segui-la. O mundo é feito de histórias. E são nos livros onde as histórias se encontram, respiram e repousam. Morada da nossa aventura, da nossa emoção. O livro é a casa da imaginação. É lá que vivem nossos heróis. Você já pensou de como um livro pode modificar uma vida? Todos os anos, o Grupo Bandeirantes e o Sesc promovem uma grande campanha de doação de livros. O que pouca gente sabe é que um simples gesto de doar um livro pode transformar a vida de outras pessoas. É aí que uma nova história surge. O livro doado modifica a vida de outras pessoas que recebem a oportunidade de ler um livro. Doe, participe. A moda é elas no comando. Protear é item indispensável para conservar e manter higienizado o seu ar-condicionado. Faça como os moradores do edifício Bosque Palermo. Valorize o seu patrimônio e garanta saúde para a sua família. Protear tem garantia de 5 anos. Ligue 3598-1488. O que aconteceria se alguém colocasse 4 TVs, 14 rádios, 2 jornais impressos, mais de 300 jornalistas, um montão de conteúdos exclusivos num só site? Band.com.br. É Band e ponto. Imóvel Class. Oferecimento Cresci RS. 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. Agora nós vamos falar sobre financiamento imobiliário Poupex, a oportunidade certa para você comprar a sua casa própria. Você que está pensando em comprar um imóvel para morar ou para investir, com as melhores condições do mercado, juros baixos e agilidade na liberação do crédito, visite a agência Poupex no Shopping Rua da Praia. Lá você tem atendimento personalizado com profissionais especializados em crédito imobiliário, capazes de orientá-lo sobre todas as etapas do processo de compra da casa própria. Acessando o site casapropriapoupex.com.br, você encontra as principais informações sobre o financiamento imobiliário Poupex, o passo a passo para a contratação, perguntas frequentes e mais, um simulador que mostra o valor da sua prestação do início ao fim do contrato. A Poupex está há 32 anos no mercado e já financiou milhares de imóveis em todo o Brasil. Financiamento imobiliário Poupex. É hora de realizar. Mais informações pelo telefone 3225-0269. O programa de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!